Ok, pessoal, então com os vídeos que a gente acabou de assistir, a gente extinguiu, assim, basicamente todas as possibilidades de formatação simples de conteúdo dentro do nosso post, tá? Mas isso não quer dizer que a gente terminou, porque a gente ainda tem que configurar a nossa estrutura aqui do nosso site, né? Como é que esse post vai ser exibido para os nossos visitantes. Então, a gente vai começar agora a configurar essas outras ferramentas que estão disponíveis aqui nessa tela. Então eu vou descer aqui até o final do post, tá? E logo abaixo dele nós já vamos encontrar aqui uma opção importante, que é o Post Settings, tá? Então isso aqui determina, por exemplo, o que vai aparecer na página. Então a gente quer exibir o título, então vamos colocar On, né? Qual é o estilo que a gente vai usar? Nenhum. De repente, cor de fundo. Vamos selecionar uma cor de fundo. De repente a gente coloca uma cor de fundo, vamos ver, laranja. Tá? E o texto preto. Tá? A gente pode colocar então título post. Tá? A gente também pode configurar aqui os breadcrumbs. Breadcrumbs eles ajudam o visitante a encontrar o caminho de volta, né? A saber onde eles estão. Então a gente pode determinar onde esses breadcrumbs vão aparecer, a gente pode botar ali embaixo da página. E aqui a gente tem a opção do sidebar. Sidebar é aquela ferramenta que fica ao lado do post, esse espaço aqui, ao lado do post é o sidebar. Então a gente tem como configurar o sidebar e inclusive a gente pode determinar qual sidebar vai aparecer. Então se a gente tem, por exemplo, um sidebar personalizado para uma categoria específica de post, a gente pode então determinar que apareça o sidebar. Vamos supor que a gente está colocando um post de notícias, a gente vai, se quiser, né? Não vai ser assim, isso não é obrigatório, a gente pode ter um sidebar padrão, mas se a gente quiser ter um sidebar exclusivo para a categoria de notícias, a gente poderia, então, nesse momento, determinar que esse sidebar apareça, ok? Além disso, a gente tem outras configurações, mas como eu fiz essas modificações aqui nessa estrutura, tá, eu vou, então, salvar aqui como rascunho minha modificação e eu vou clicar na opção de visualizar para a gente poder ver a diferença das configurações que a gente fez. Vou guardar a página atualizada. Agora eu já posso clicar aqui na opção de visualizar. E é isso que nós vamos fazer, então. Vamos visualizar as alterações da estrutura. Então percebam que a gente passa a ter aqui a opção de um título com um espaço diferenciado, né? Aqui o nosso breadcrumbs começa a aparecer, né? E a gente poderia colocar inclusive uma imagem no fundo daquele cabeçalho. Deixa eu descer aqui de novo. Então aqui no Style Background, a gente poderia colocar uma imagem. E aqui então a gente vai poder determinar qual vai ser essa imagem. Aqui nós já temos essa imagem predeterminada, tá? Mas a gente poderia então vir aqui encarregar uma imagem própria, ok? Vou deixar aquela imagem ali simplesmente para a gente poder experimentar. Então, vamos visualizar a modificação. Acho que a imagem não carregou aqui, infelizmente, tá? Não carregou, a gente teria que provavelmente inserir a imagem, mas de qualquer maneira, o que importa é a gente entender que a gente tem essa capacidade de
configuração, ok? Além disso, nós temos então a opção aqui do resumo. Então, quando o post ele é exibido numa listagem de conteúdo, ele vai sempre exibir a imagem de destaque, o título e o resumo. Então, nós já configuramos o título, a próxima coisa que a gente vai fazer é colocar um resumo. E esse resumo ele também precisa ser descritivo com relação ao conteúdo para atrair a pessoa para esse post. Então, o resumo precisa ser atraente e descritivo. Ok? Então, nós temos o nosso resumo já configurado. Além disso, nós temos aqui embaixo os campos personalizados. Tá? Os campos personalizados é um legado que vem do sistema de gerenciamento de conteúdo, mas nós não precisamos mexer em nada aqui, porque através desses outros campos nós conseguimos configurar os campos personalizados. Então, a gente pode minimizar isso aqui, tá? E deixar fora. Aqui nós temos a opção de discussão, ou seja, permitir ou não comentários, tá? No geral, não é uma boa ideia permitir comentários dentro do próprio site, porque o pessoal manda muita propaganda. Tá? O Slug, ele tem, na verdade, a mesma funcionalidade do link permanente. Ele gera, então, esse endereçamento aqui. Então, a gente não precisa preencher o Slug, tá? A gente pode, inclusive, remover ele aqui. Tá? E, para mim, que sou administrador, tá? Eu tenho como separar aqui, então, eu tenho como determinar qual vai ser o autor desse conteúdo, ok? E mais aqui para baixo, então, nós temos a opção aqui de revisão, né? Então, ou seja, cada vez que eu fui lá e salvei como rascunho o post, eu gerei uma nova revisão. Então, a gente pode restaurar, inclusive, o post para um estado anterior a partir dessas opções. É importante lembrar, tá, que tudo isso aqui significa que está ocupando espaço dentro do banco de dados. Né? Então, dentro do banco de dados, a gente tem uma versão completa de cada post e tem até opções depois para a gente poder eliminar essas revisões se a gente achar necessário. Tá? Então, agora eu vou voltar aqui para a coluna da direita. Então, como eu tinha dito antes, o post, quando ele é exibido em listagem, ele exibe o título, uma imagem destacada e o resumo. Então, até agora, nós já preenchemos o título e o resumo. E aqui embaixo, temos a opção, então, de determinar a imagem destacada. É só clicar aqui nesse link e a gente já vai abrir aqui a nossa biblioteca de mídia, onde a gente pode selecionar uma imagem ou enviar uma imagem exclusiva para aparecer como a imagem destacada do post. Eu vou usar a imagem que nós já havíamos inserido no post, apenas por preguiça, né? Só para facilitar aqui. E percebam, então, que a nossa imagem já está, então, determinada. Então, para concluir as configurações, tá? Nós temos, então, categorias e tags aqui. As categorias são, então, os filtros principais do tipo de informação que a gente está publicando. Se é uma notícia, se é um post sobre decoração, se é uma promoção, tá? Por padrão, quando a gente insere um post, a gente não seleciona nada, por padrão, o sistema já vai automaticamente selecionar notícias, ok? Então, se o post não é notícia, a gente pode desmarcar e colocar a categoria que a gente deseja. Então, a gente acaba criando, então, esses filtros de informações, onde a pessoa pode listar, então, todos os posts que são de promoção. Perfeito? Só que a gente pode ter uma promoção para Porto Alegre, outra promoção para o Rio de Janeiro, e a gente pode ter também uma notícia sobre Porto Alegre e uma notícia sobre o Rio de Janeiro. Então, como que a gente faz para vincular esses posts que estão em categorias diferentes, mas tem relacionamento dentro do assunto? A gente vai usar, então, as tags. Tá? Então, nós vamos colocar aqui Porto Alegre. A gente sabe que esse post, por exemplo, ele acontece em Porto Alegre. Talvez ele esteja falando sobre madeira de lei, por exemplo, né? Madeira de lei. Então, a gente pode colocar, então, termos que são chave de relacionamento entre conteúdos que estão em categorias diferentes. Né? Isso ajuda a relacionar os nossos conteúdos e permite, então, novas listagens dentro do nosso site,
Uma pessoa pode ver todos os conteúdos que são de Porto Alegre, todos os conteúdos que têm a ver com Madeira de Lei e assim por diante. Então é muito interessante ter em cada post, no mínimo, 3 tags, ok? Então vamos tentar assim manter entre 3 a 5 tags cada post. E agora sim, para finalizar, só nos resta então publicar esse conteúdo, tá? Eu não vou publicar o conteúdo, mas eu vou mostrar para vocês como a gente pode fazer para programar esse conteúdo. Ou seja, se a gente quer que o conteúdo entre num horário específico, como se for horário nobre da internet, 9 horas da noite, então a gente pode vir aqui nessa opção aqui da agendinha, clicar aqui nessa opção de editar, determinar a data, o dia e o horário. Então, quando chega nessa data e nesse horário, o post entra online. Então, uma maneira muito interessante de, por exemplo, em uma tarde de trabalho, programar uma série de posts para a semana inteira. Ou, em um dia de trabalho, programar posts que vão ser promocionais para o mês que vem. Então, a gente tem como fazer um planejamento de comunicação extensivo, né? E ir preparando tudo isso para o futuro. Porque se a gente começa a trabalhar somente improvisando o agora, a gente vai estar sempre no improviso. Então, quanto mais planejado for o conteúdo, melhor, porque daí a gente tem como cercar esse planejamento com mais ferramentas, né? Então, parte dessa ferramenta, dessas ferramentas de estratégia de promoção, de publicação de conteúdo e distribuição de conteúdo, é justamente a possibilidade de agendar a publicação no post do site. Então, o que você vai querer é agendar assim os posts ao longo dos dias para que as pessoas tenham sempre conteúdo novo para consumir todos os dias. É muito difícil alguém chegar no site e consumir 20, 30 matérias num dia. Agora, se tu publicar uma matéria por dia, talvez a pessoa acabe lendo uma por dia e se interessando, né? E aqui em cima a gente tem essa opção aqui de standards, galeria, vídeo, áudio, citação. Por enquanto eu vou pedir para vocês manterem tudo com a categoria standard, que é o padrão de post, e isso vai nos ajudar a distribuir o conteúdo. Ok, pessoal? Então, se esse post fosse um post de verdade, que não é, eu já poderia clicar aqui em publicar e ele estaria então ao vivo no site, ok? Então, com esse vídeo, a gente acaba de concluir uma rotina que é muito importante dentro da publicação de conteúdo na internet, que é a publicação de posts, tá? E nós já treinamos, então, todas as ferramentas de editoração básica assim, de conteúdo. Então, eu não vou voltar mais nesses assuntos, nesses exemplos, tá? Nos próximos vídeos eu vou levar mais em consideração outros elementos novos que nós vamos apresentar. Ok, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado até agora. Quando vocês fizerem seu primeiro post, por favor, mostrem para a gente pode dar algumas dicas de como melhorar, pontuar algumas opções que vocês podem se beneficiar, ok? Então não esqueçam de também nos informar, nos mostrar o seu primeiro post. Não tenham vergonha de fazer o seu primeiro post, tá? Não coloquem empecilhos para produzir conteúdo, porque a produção de conteúdo é muito importante, comunicação digital é muito importante. Ok, pessoal? Então, muito obrigado e até os próximos vídeos.